Vai começar mais um Confia no Papo. Do lado de cá, doutor Marcinho na voz. Do lado de lá, ela que é assistente social, pedagoga, técnica em agropecuária, especialista em promoção do desenvolvimento social e hoje está a coordenadora dos projetos sociais da Superar. Senhoras e senhores, aqui com a gente, Michele Siqueira. Que legal receber você aqui, Michele. E hoje, esse programa só foi possível graças aos nossos colaboradores. Hoje a gente tem uma assistência super legal do estúdio Último Andar, esse estúdio na coordenação de Felipe Fonseca e com a equipe da Brava. A Brava que coordena tudo isso aqui, que faz isso tudo ficar bonito para ir no ar. Gestão, marketing e organização. E é isso. Aqui com a Michele Siqueira, que é assessoria e consultoria, que vamos colocar aqui também para fazer um jabá para ela. Michele, vamos lá, que legal te receber. Mais do que legal te receber, é muito importante te receber. Por quê? Eu venho reforçando aqui, né, o próprio Confia, ele tem esse papel social de dar voz para movimentos sociais de toda sorte, todo ele. Tem um movimento social, ali nós estamos querendo apoiar, querendo mostrar essa galera para que eles venham aqui, digam o que eles fazem. E você, que pegou como um nicho uma coisa importante, qual é? Fazer com que essas pessoas, pessoas jurídicas, né, esses grupos, esses movimentos, tenham acesso a dinheiro, não é isso? Explica pra gente o que foi que te levou para esse caminho, já que você tem aqui uma qualificação ampla, e o que te mantém, o que te faz acreditar que você pode ajudar essa galera? Então, você já apresentou, né, quem eu sou. Eu iniciei a minha vida profissional em Itaboraí, na prefeitura de Itaboraí, durante 20 anos, né, estive ali como uma profissional, perpassando as várias secretarias, sempre trabalhando na ponta, né? No operacional, digamos assim. Né? Iniciei lá atrás na parte administrativa, depois pegando cargo de coordenações. Como funcionária? Como funcionária, nas diferentes secretarias. Porque né? Eu não lembro de você ter sido prefeito. Não, não foi nenhum disso. Cargo eletivo? Nenhum cargo eletivo. Tá. Foi na qualidade profissional mesmo. Né? Iniciei ali na área da saúde, no Hospital Municipal, porque muita gente não me conhece ainda por conta da atuação no Hospital Municipal. Eu mesmo te conheci ali. Você me conheceu ali, né? Foi, assistente social do... Foi, não, eu era coordenadora do Serviço Social do Hospital Municipal. Do município. Na ocasião que você me conheceu. Isso é mesmo. É isso aí. E no governo, né, do... Sadinoel. Isso aí. Na coordenação, na ocasião, eu estava na coordenação ali. E já vinha de uma história pregressa lá atrás, né, administrativo. Iniciei no Leal Júnior, né, no administrativo, recepcionista do Leal Júnior. Depois vim me qualificando, aí minha primeira formação foi agropecuária, né, técnica em agropecuária. E na sequência ali eu fui para a Secretaria de Agricultura, onde eu comecei a participar da vacinação para brucelose e aftosa. Na equipe, eu compunha a equipe. De uma forma ou de outra, você ainda estava ali ligado na saúde, né? Porque, não, me desliguei para justamente ficar perto do campo para qual eu estava me qualificando naquela ocasião. Né? Eu estava em curso, né? Estava na jornada, né? Do curso, e preferi estar perto de algo, me aproximar mais da área. E me identifiquei com essa questão da vacinação, era o que tinha naquele momento ali, né? Algumas hortas comunitárias também participei, né? Na qualidade mais de estagiária, funcionária estagiária, né? E atuante, depois a gente engrenou ali na vacinação, né? Seguindo aquele calendário, tem um calendário específico, né? Para brucelose e aftosa. Então, participei ali com a equipe.
Depois, eu me formei em assistente social, né? Me despertei para o social, porque eu sempre tive essa inclinação para o social. O social sempre foi o meu calcanhar de Aquiles, se é assim que eu posso dizer, né? E aí eu tentei concorrer pelo Enem, fiz o Enem, iniciei a faculdade para serviço social, mas quando eu fiz o Enem, não consegui, não fui, não é que eu não consegui, na verdade, eu consegui, eu passei no Enem, não de primeira, certo. Mas iniciei ele na Plínio Leite, né, na ocasião, fiz o vestibular da faculdade e me inseri no serviço social da Plínio Leite. Mas quando eu já estava na metade do semestre, né, concluído o primeiro semestre, eu recebi o comunicado, né, por e-mail, de que tinha passado no Enem. E aí ganhei a bolsa integral. Ah, sim. E em pedagogia. Então, o que eu fiz? Você foi experimentando um pouquinho de cada fonte. Né? Na verdade, eu tinha iniciado o curso de serviço social, super identificada, porque eu gosto do serviço social. E iniciei esse processo de formação. Já lá na metade, recebi essa bolsa, ganhei essa bolsa integral em pedagogia. Eu falei, não, eu vou fazer as duas coisas. E fiz as duas simultâneas. Ah, você fez as duas? Fiz as duas simultâneas. Olha pra isso, que inquietude, Uma coisa de doido, né? Acho que você não precisa explicar mais nada, já deu pra ver que... Aí fiz, porque assim, né, a gente pobre ganha aí uma bolsa integral do governo. Certo. Você vai desperdiçar? Né? Não ganha nada, você não ganha nada, né? E aí iniciei, né, a faculdade, Castelo Branco. Ela tinha um polo, né, ali no Alcântara, e era presencial também, né, semipresencial. Sim, São Gonçalo. Então, às vezes, as aulas coincidiam. E, às vezes, eu estava na aula em Alcântara, passava para assistir a aula, depois via para Niterói, para Plínio Leite. Nossa! Então, assim, nessa dinâmica doida, né? Que furacão que não foi isso, Foi, né? e terminaram juntas as duas, porque foi o mesmo período, uma e a outra. Mas consegui, foi árduo, foi penoso, né? Porque dividi com horário de família, né? Porque até tenho meus filhos, né? Na ocasião era casada. Ah, sim. Né? Senhora, então você tem quantos filhos? Eu tenho um casal. Um casal de filhos. Isso, Lorena e o Júnior. Quantos anos? Hoje, Lorena tem 30 e Júnior tem 28. Nossa, não vou perguntar a sua idade para não ser delicada, mas... Ah, é. E eu pensando aqui que ela tem uns 20 e poucos. Duvido. Pô, que legal. Eu tô vendo que esse furacão na sua vida te fez bem. Então foi tudo junto. Estudo, família, foi tudo na mesma pegada. Imagino. Entende? Imagino. E o trabalho, né? Porque eu sempre fui muito comprometida. Apesar de estar ali, né, na prefeitura, né, nos cargos públicos, muitas das vezes por indicação que seja, mas eu sempre fui... Era um cargo comissionado, né? Foi uma indicação. Fui 20 anos comissionada. Né? 20 anos comissionada, assim... foi comissionado, porque teve um período em que eu fiz um processo seletivo, né, para pedagogia. Sim. E atuei na prefeitura por um espaço de tempo como processo pedagoga. seletivo. Pedagoga. Ah, legal. Pedagoga, no abrigo. Não, olha só, ao contrário disso ser uma coisa que te desqualifica, ao meu ponto de vista, se você está num serviço que é comissionado, e você fica 20 anos, você passou aí pelo menos por 5 gestões. Sim. E não é possível que você tenha feito um trabalho ruim, porque... Né? Certamente não fiz. Isso eu tenho convicção. Então nem é uma coisa de se preocupar. O próprio público de casa, né, a população pode dizer isso. Quando eu estive na ponta, né, atuando. O público pode dizer isso. Por si, né, o meu trabalho teve entrega. Ele teve entrega. Ah, então, legal. E essa passagem por várias secretarias foi justamente... E para cada cargo, né, que eu fui incumbida, né? Fui designada, a minha preocupação sempre era de estar qualificada para aquilo, né? Então, não foi nada assim às cegas. Tá. Porque eu levo muito a sério essa coisa, né? Você até me respondeu aqui o que eu estava já pensando em organizar para te perguntar. Então, e essa monte de coisa foi a sua vida profissional foi te levando, porque você queria estar preparada. Exatamente. Aí você falou, não, eu vou Por isso fazer. esse processo de formação. Legal. Ele se deu junto com a minha vida profissional, nos diferentes ambientes em que eu era, não vou dizer imposta, porque é muito agressivo, né, usar essa expressão,
mas é que a coisa é levando, né? Que a coisa é se dando, né? E a minha participação na política partidária, né? Meu envolvimento com a política pública e aí na jornada, no próprio processo de qualificação profissional, o desafio foi ficando constante, como até hoje ainda é de fazer essas duas políticas dialogarem, né? Pensa, você é um agente político, partidário, né? Porque, assim, todos nós somos agentes políticos na vida. Claro, eu né? falo isso sempre aqui também. É legal que você tenha lembrado isso. Na vida. Porque todos nós, a política, eu já repeti isso, vem da palavra polis, que é cidade. Então, assim, a cidade, ela indica que ali existe um grupo de pessoas vivendo em comum, dividindo estradas, dividindo calçadas, dividindo comércios, dividindo... Então, a palavra política, ela vem daí. Todos nós somos seres políticos. Tem a questão da política, que vamos dizer, profissional, partidária, né? Participativa, né? Mas, assim, a grande maioria das pessoas vivem a política, né, simplesmente de estar na cidade, vivendo, de estar na sociedade. E isso é tranquilo, é bom falar para sempre lembrar. A gente não tem apontamento político, partidário aqui nesse momento, não. Aqui a gente está falando sobre tudo, né? Exato, exato. Então foi assim, essa participação política. Então, assim, esse desafio é constante de fazer as duas coisas, dialogar, as duas políticas dialogar, porque porque não tem como você fragmentar, né, o ser humano. Então, você é um ser único. Você só está, às vezes, o que divide é o espaço, o que te divide é o espaço que você está frequentando e saber, né, a hora que uma começa e a outra termina, né? Mas somos agentes políticos, somos seres políticos. E eu, particularmente, eu gosto muito da política partidária. Né? Eu só não gosto da configuração, meio da configuração atual, das coisas que... Não estou falando de um modo geral, nível global, né? Da forma que a configuração política, o rumo que a política tomou. Né? Então, o que exatamente? Eu digo... Talvez a polarização, não vou entrar nesse mérito, vou entrar nesse mérito. Não entre. Deixa eu te falar, porque eu tenho começado aqui também meus programas, assim, toda vez que eu tenho oportunidade eu tenho falado isso, que a polarização, eu acho que as pessoas precisam enxergar que ela já passou. Ela foi usada num estágio, uma ferramenta política, pessoas se prevaleceram disso, mas chega. Exato. Chega. Não é assim que a gente precisa ver a sociedade. Essas pessoas ali naquela disputa podem até usar essa ferramenta, mas depois elas precisam trabalhar, porque não vai ser só uma parte que vai ser eleita. Esquece, não vai. Isso. E por uma coincidência ou não, a gente está vivendo a metade. Você vê que ninguém tem aí um absurdo de diferença sobre o outro adversário. Assim, as diferenças são muito pequenas. Então não adianta, se o executivo vencer, ela vai encontrar um Congresso muito dividido. Exato. E o Congresso não adianta, que ele vai encontrar de repente, como tem sido, um gestor do executivo de outro partido. Então, isso precisa acabar. E no final das contas, não há um entendimento, né? É isso. O entendimento... Em prol do que deveria. É isso. E o entendimento que a população precisa não está acontecendo. Então, assim, eu não vou votar porque é desse partido, eu não vou votar porque é esse presidente. Então, essas pessoas precisam se retirar. Precisa se retirar da política. Porque a política é isso. O parlamento... é uma palavra também, vem de uma palavra. Parlamento, que mal traduzindo, é o falamento. É o lugar onde se fala. O lugar onde as pessoas... de fala, de escuta. Exatamente, é o lugar onde as pessoas precisam se falar. Ter voz. Independente de partido, não é isso? Exato. Então, que legal que você falou. E aí, que bom também que você disse que gosta de política, que isso é legal também, de se ouvir, porque... Às vezes você vê as pessoas de bem falando assim, eu não gosto de política, eu não vou falar de política. Não, e se alguém ficou por 20 anos
dentro do primeiro setor, vamos assim dizer, né? Cargo comissionado, se você não é concursado, é indicação. E você não foi indicado à toa. Existiu uma troca, né? Isso. Não sejamos ingênuos, né? Uhum. Mas essa minha troca sempre foi muito saudável, tá? Que fique aqui muito claro, foi uma troca muito saudável, né? Com os políticos dos quais eu representei no município, né? E então assim, e foi de forma muito tranquila, e isso muito pelo contrário, né? Num passado não muito distante, e essa participação na política eu sempre me senti motivada, inspirada. E por quê? Mas por que você gosta da política? Lá no senso comum, na visão de senso comum, lá atrás ainda, quando me inseri na participação com 17 anos na política, porque assim, eu iniciei panfletando, né, aquele santinho, batendo. E como é que era essa participação? Como é que era essa panfletagem? Era batendo nas portas mesmo. Com aquela pranchetinha. Tentando induzir. Quantas pessoas? Induzir o eleitor. Não é da forma que é feita agora, né? Não é induzir, né? Mas, assim, de provocar uma reação do eleitor, de saber dele, de falar do candidato, das propostas do candidato, né? O que esse candidato vai favorecer caso seja eleito, né? O que ele vai contribuir com aquela comunidade local, né? Com aquele município, né? O vereador com a sua no legislativo, né? O prefeito no executivo. Na maioria das vezes eu apoiei vereador, né? Por conta dessa atuação local, né? Dessa representatividade local. Então, essa participação eu sempre me senti muito motivada. E, né, na sequência, a gente estava aí à frente dos setores, né, dos quais a gente era designado. Você se identifica com isso. E eles mesmos, né, acabavam... Você vai ficar em tal lugar, você tem tudo a ver com isso. E as secretarias que eu passei hoje têm muito a ver com a minha área de formação. Eu vou repetir uma coisa que já falei aqui. Não importa qual tenha sido a indicação, ela pode ter sido, porque é legal, é lícita. Ela pode ter sido uma indicação... E não me envergonho disso, Ela pode ter sido uma indicação de você ter trabalhado para alguém, ajudado ela a se eleger, ela se indicou. O que deve ser levado em consideração aí não é esse fato. É o fato de você ter ficado 20 anos. Então, significa que você ficou... Em um momento, você entrou e foi indicado por alguém, mas você foi... Permaneci. Você permaneceu. E ninguém permanece assim só porque foi... Ininterruptos. Você foi... Com certeza foi trabalho. Ponto. Sim, não se fala mais disso. Foi devolutiva para a sociedade. E eu tenho muito compromisso com isso. Então não se fala mais nisso. Aí quer dizer, aí você foi e toda essa trajetória foi te transformando, né, nessa pessoa. Foi simultâneo, porque assim, e aí ia muito de acordo o espaço que eu ocupava. Então, o processo de formação, saindo ali da saúde, né, recepcionista do Leal Júnior, né, do Hospital Municipal, eu vou para a Secretaria de Agricultura, né, para tentar ficar mais próxima da área da qual eu estava estudando na ocasião, que era agropecuária. E participei do processo de vacinação, conforme eu já falei aqui. Na sequência, né, tentei o Enem ali, e aí eu não passo, né, naquela primeira chamada eu não passo, só na repescagem. Eu vou para o serviço, começo a cursar o serviço social, recebo a bolsa ali de pedagogia, vou e curso as duas simultaneamente para não perder, né, a oportunidade, sangue quente, dividindo espaço com família, trabalho e tudo. Termina isso, de cara, já saio da graduação e assumo a coordenação do Hospital Municipal ali no setor de serviço social. Então, aí você você tinha saído da saúde, vai ali para... que eu ainda... Então, e é importante, só para não cortar a tua fala, né, que foi um desafio quando eu fui indicada para coordenar o setor do serviço social ali no hospital, que eu fiquei naquele primeiro momento, você sabe da graduação, serviço de, né, coordenação de um nosocômio, eu falei, cara, como é que é isso? Não, eu não vou aceitar. Não, você precisa aceitar, tem tudo a ver com você, né, o político da ocasião, não convém falar o nome aqui.
Se quiser, pode falar, não tem esse problema, não. Então, o meu amigo Geraldo Saraiva. Um abraço pro Geraldo Saraiva, tá? Geraldo Saraiva era... Você mora no meu coração. Era vereador na ocasião? Era vereador na ocasião, né? Ganhando a eleição ali naquele momento. E aí eu vou para o hospital municipal, só que por que eu aceitei o desafio e o convite? De estar... Porque eu saio dali, lembrando, recepcionista. E volto coordenação do serviço social. Todos sabiam que naquela ocasião eu saí para formar em agropecuária. Mas como assim ela veio para... Né? Você sai para... Aí... O que aconteceu aí? Tá. Né? Aí, vamos lá. Aí você foi lá na agropecuária, então, aí eu aceitei... Voltou para a coordenação, aí como que você sabe? Então, aí eu aceitei o desafio, só quero reforçar essa fala... Porque eu já fazia parte daquele universo, né? Eu vim dali, apesar de uma recepcionista, aí você volta assistente social, mas você conhece o universo, conhece os personagens, conhece a dinâmica hospitalar. Então, eu falei, pô, vai dar certo. E deu certo, tá? Foi uma coordenação exitosa. Conflito, né? A parte, né, administrativa. Questão, isso faz parte, isso está dentro. Tem conflito na padaria. Então, eu quero mais pretinho, eu quero mais branquinho. Exato, entende? Mas, assim, fiz com muito prazer. E aí, na sequência, depois a gente fecha um ciclo ali, vou para a educação do município, né? Participar ali de um projeto que se tinha na Secretaria de Educação, né, o EAD, né, hoje está até extinto esse serviço, ele descontinuou, não sei por que causa, mas assim, fui assistente social dali, participei ali e finalizei o meu ciclo com a prefeitura, dei aquele gap, e é onde que eu falei que eu fiz o processo seletivo para pedagoga, que abriu um processo, foi inédito em Itaboraí, porque assim, não tinha processo seletivo, sempre foi cargo comissionado. Sim. E aí abre no governo de Sadi Noel um processo seletivo. E eu concorri, ao contrário do que todo mundo pensava, que eu ia concorrer para assistente social, eu concorri para pedagoga. Eu falei, pô, deixa eu me aventurar nessa área, né, que até então não tinha ainda atuado. Você tinha formação, mas eu tinha até uma atuação discreta, né, lá no projeto social da Petrobras que tinha no município, que teve no município, e então eu participei ali de forma muito discreta, mas saí logo em seguida, porque eu passei para Fiocruz. Passou para Fiocruz. E fui cursar e pedir a demissão lá, né, para poder cursar, porque assim, era uma graduação importantíssima. Sim. E era justamente pensando a demanda do Comperj. Isso, né? E não apenas isso, eu estou falando até porque eu cheguei a ficar tentado uma vez a fazer. Você falou. A Fiocruz é uma referência, né? É uma referência. Mundial. Saúde. No Brasil nem se fala, mas é no mundo, né? E essa graduação foi pensada justamente pensando nessa questão da saúde no município, associada ao impacto, né, que o Comperj iria causar ali, né, as instalações do Comperj iria causar no município de Itaboraí. Foi toda pensada, toda voltada para esse viés, né? Uma pós-graduação de muita qualidade. Eu fiquei impactada com todo o conteúdo, né? Inclusive, lá iniciou a graduação, a pós-graduação, ela nos deu esse olhar para projetos sociais. Então, a coisa começou ali. Entende? Olhar para os projetos sociais, então começa ali. Para o impacto social, para o impacto socioambiental. Isso iniciou ali com a Fiocruz. Tá. Isso. Ali com a Fiocruz. Aí ali você começa essa outra... Isso. Que se torna especialista em promoção do desenvolvimento social. Especialista em atenção básica e promoção do desenvolvimento social. Né, que são duas vertentes. Entendi. Foi a saúde e a assistência social dialogando. Sim. Os dois blocos. E aí, o que é exatamente isso para a gente entender? Né? Para eu e o pessoal de casa entender. Aí, o que faz um promotor de desenvolvimento social? Você promove, na atuação da política pública, você promove o desenvolvimento social daquela localidade, daquele município, né? E assim, eu não achei dificuldade por conta dessa experiência de estar atuando dentro das secretarias, já né? era uma experiência com políticas públicas, exatamente. Associado. Você já tinha aprendido na prática e você foi lá pegar mais ou menos pegar o diploma. E você associado com o profissional do serviço social dentro de uma política de assistência,
eficiência, você só vai promover desenvolvimento social. Você não vai promover outra coisa. E aí, essa aplicabilidade vai para os diferentes territórios, de acordo com os perfis do território, né? Das demandas da localidade. Aí demanda diagnóstico, uma série de coisas, né? Que legal. Mas é isso. E é isso que você faz, então? Então... Vamos lá. Vamos supor que você trabalha para uma empresa, vamos chutar aí, um Bradesco. Ela, olha, a gente está fazendo um trabalho, a gente quer desenvolver socialmente aquela região ali. Aí o que você faria se você fosse contratada assim para ser uma coordenadora? Você chega no lugar e aí contratada por quem? Não, vamos supor, chutei aqui, se eu fosse contratado por uma empresa qualquer. Eu falei Bradesco, mas pode ser... Ah, tá. Pode ser qualquer um. Você Itaú. Fala, começando a princípio pelo diagnóstico local. A gente vai fazer os personagens, as pessoas, a população ali envolvida. O diagnóstico. O que a gente chama ali de stakeholders, né? Uhum. A gente vai envolver toda a população nesse processo, processo de escuta, né? E entender, isso envolve diagnóstico, e entender o que se passa naquele território, quais são as problemáticas, quais são as demandas ali. O que já tem, o que se falta. Pode agregar, e escutar a população. Isso você só vai saber, você só vai entrar no processo de intervenção via projeto social se ouvir a população. Não tem como trazer nada pronto. Projeto eficiente, né? Vamos até dizer. Porque, eficiente e que, de fato, causa impacto. Isso, porque assim, as pessoas fazem, né? Às vezes as pessoas fazem projeto para... Sem conhecer da realidade, isso é perigoso. E aí fica, às vezes, gasta uma fortuna por uma coisa... Dinheiro mal aplicado, recursos mal aplicados. Isso é muito legal. Isso é muito necessário, eu diria. Muito, muito. E aí, assim... E por que as pessoas não fazem? Eu acho que falta mais conhecimento mesmo. Não é mau caratismo, não. Estou falando dos gestores. Eu estou falando dos gestores, Às vezes até por falta de conhecimento também. Você acha? Eu acho, porque assim, hoje você perceba, né... Você hoje deve estar... Você já me perguntou isso aqui antes de iniciar aqui, né? A nossa conversa, nosso bate-papo. Que como que eu fui parar no terceiro setor? Como que eu fui... canalizei meu olhar para o terceiro setor. E aí, fechando esse ciclo com o primeiro setor, ali como comissionada, né, da prefeitura, depois de finalizar, eu inicio um trabalho com o terceiro setor na Pestalozzi de Itaboraí. E aí, não para a Pestalozzi propriamente dita, mas para o projeto Jardim de Nádia. Eu fui assistente social do projeto Jardim de Nádia, né, na primeira edição. Ele está na segunda edição aí agora. Então tá. Aí eu vou... Vamos lá, fala para mim, o que é o projeto Jardim de Nádia? Então, é um projeto voltado, né, para crianças especiais. Sim. Não é crianças especiais, nem se usa, né? Não usa mais esse termo. Mas para pessoas com deficiência. De criança, né, Felipe? Você lembra como é que é o nome da menina, não, né? Que a gente entrevistou aqui? A gente entrevistou uma menina aqui que o filho dela é autista. Aí ela foi levar o filho, falou, olha, meu filho é autista, eu preciso cuidar dele. Aí o médico olhou para ela e falou, olha, você também é autista. Aí ela se descobriu autista adulta, uma pessoa... Diagnóstico tardio. Uma pessoa ótima. Mas tem muito disso. Aí ela me falou sobre isso. Eu tinha usado um termo que não se usa mais, eu acho que inclusive pessoas especiais, que foi o que você pessoas disse. Com deficiência, né? Pessoa com deficiência, então, PCDs. Aí continua, aí o projeto... Aí eu vou atuar como assistente social do projeto Jardim de Nádia, onde eu permaneço por 2 anos. Por que ela tem esse nome? Por que o projeto tem esse nome? Foi inspirado na Nádia, né, que foi a mentora da Pestalozzi, a fundadora da Pestalozzi. A Pestalozzi é antiga, né? Antiga. Pelo menos quando eu entrei, né, para atuar, ela já tinha ali seus quase 40 anos. Nossa. Né? E a Roberta Maia. Roberta Maia, beijo para você. Já estamos preparando aqui o seu retorno. Eu estou só comentando aqui um pouquinho sobre o seu nome. Então, a Roberta esteve aqui, que foi essa história que eu contei. Então, a Nádia foi a fundadora da Pestalozzi. Foi a fundadora da Pestalozzi.
A Pestalozzi, que é importantíssima aqui no município de Itaboraí. Muito, muito. Você conhece a história Sim, um pouco, conheço. quando estava na saúde ali, né? Que ela Isso. tinha toda uma história com o município voltada para a pasta da saúde, né? Com serviços de fisioterapia. Sim. Né? E aí o Jardim de Nádia, ele vem ali pela Petrobras, né? Naquela ocasião, eu me insiro nesse contexto. Foi a minha inserção no terceiro setor. No terceiro setor. No terceiro setor, depois de um gap ali, porque eu fiquei uns 2 anos ali meio que reclusa, pensando os próximos movimentos, pensando como é que ia se dar isso na minha cabeça, já que depois de 20 anos, né, achando que meu universo era a prefeitura, né? E aí me insiro na Pestalozzi, no Jardim de Nádia, e me descubro dentro do terceiro setor, me vejo, não olhava assim, o olhar não era nem esse. É terceiro setor, vincular, não, porque você vem né, do primeiro setor. E se insere ali num contexto de assistência, né, dentro de assistência, saúde mental, né, que ali é um lugar da saúde mental, né, é voltado para a saúde mental. Até então, o carro-chefe, né, da Pestalozzi era a síndrome de Down. Depois isso foi mudando. E engraçado que foi no contexto mesmo Jardim de Nádia. Eu vivi essa experiência. Eu vivi essa transição, né? Essa transição de ser o celeiro, né? O lugar só de síndrome de Down. E aí, de repente, você começa a atender autismo, TDAH, outras síndromes. Né, e abrir um leque. E foi ali a porta de acesso, o lugar que deu acessibilidade a essa população que até então estava desassistida. Tem, né, a Casa do Autista, né, a Escola do Autista, Sim. mas que não absorve, né, todo o contingente. Sim, a gente vem de um histórico de preconceito, né? As pessoas escondiam os seus deficientes, principalmente deficientes psíquicos, psicológicos, né? Associados à saúde mental. Então, sempre existiram. Mas a gente era, mas que pessoa estranha. Às vezes a gente ia na casa de alguém, tinha sempre aquele tiozinho que estava escondido lá. E então a gente carrega esse passado bem recente. Isso aconteceu aqui, né? Bem pertinho. Então, é difícil. Eu entendo essas pessoas, esses pais. Não, meu filho não tem isso, não. Ele tem um medo, né? Quando na realidade resistência uma resistência. Uma resistência. Aí vamos lá, você deu esse montão de volta, aí você virou coordenadora do projeto social da Superar. Então, mas aí para chegar na Superar, essa inserção minha ali na Pestalozzi, aonde que foi a virada de chave, onde se deu a virada de chave, esse olhar canalizado para o terceiro setor, para as OSCs de um modo geral. Foi quando... OSCs? São OSC, Organizações Sociais Civis. A Organização Sociais Civis. Isso aí. OSC, né? Isso. E aí, recém-chegada ali, houve uma situação, né, no conselho do município, o Conselho Municipal, o CMDCA, onde eu sou convidada para compor, né, o colegiado, né, Sim. A diretoria ali, né? E eu vou representando a Pestalozzi, a cadeira da Pestalozzi na ocasião. Então, assim, e aí, de repente, que você que veio, né, do primeiro setor, o tempo todo ali, representando, né, governo, aí você tá do outro lado agora, representando a sociedade civil. Como é isso? Imagina você trabalhar e administrar isso na cabeça. Você que antes você recebia, você era o telhado de... Você era o telhado de vidro, agora de repente você vira pedra. Literalmente a pedra. Literalmente a pedra, entendeu? Porque assim, literalmente eu falo porque... Não, entendi. Para você se reposicionar. Isso, por quê? Porque quando você é primeiro setor, os demais que ali estão, ele vem da cobrança, né? Eu tô falando isso porque eu, inclusive, representei no Conselho de Saúde. Então você vivenciou isso muito bem. Vivenciei. E aí você tem os outros sempre trazendo as demandas. Nem sempre atacando, mas
quase sempre cobrando, né? Exatamente. E aí quando você inverteu ali, E aí? aí o que... Né? Caramba, mas assim, Aí, mas foi uma boa experiência, foi né? uma experiência excelente, foi ótima. E aí estava ali na representatividade do terceiro setor, né, na pessoa da Pestalozzi, né, profissional representando a Pestalozzi, assistente social, com essa bagagem da política pública. E ali começou meu dilema, porque o que eu percebia? Que o terceiro setor, na representatividade né, as instituições, associação de moradores, né, projetos sociais de um modo geral, ali na mesa, né, nesse corpo, eles tinham dificuldade de se posicionar. Eles tinham dificuldade de entender o que eles de fato representam dentro desse contexto. Então, há um enfraquecimento desse público, desse nicho, né? Vamos colocar Sim. assim. Há uma dificuldade. Então, a dificuldade é de se posicionar mesmo, né? E saber que eles têm voz. E muitas das vezes a gente sente que, se você não atentar, parece que todo mundo é um núcleo só, é um corpo só. E não é. O diálogo, essa coisa amistosa, isso tem que ser, porque precisa ser. Não dá para ser de outra forma. Precisa ser para que tenha um melhor entendimento e retorno, né? Até porque o público é o mesmo. É uma única população. Né? Se uma é atendida pelo terceiro setor, a outra via política. As duas são política pública na realidade. Né? Há essa confusão de achar que quem gere política pública é só a pessoa do Estado, né? O primeiro setor. Não. Políticas públicas também envolvem terceiro setor. São as formas de gerência que são diferenciadas. Né? E um terceiro setor bem estruturado, ele... Qualificado. Bem qualificado e bem estruturado, ele vai receber o dinheiro do primeiro setor. Exatamente. Seja direta ou indiretamente, através de incentivo, né? Através de lei de incentivo. E tem outras formas de financiamento, fontes de financiamento. Tá, e foi como? E aí foi o que você... E aí foi a experiência. Ali me deu o start para olhar para essas organizações com mais cuidado, né? Com carinho, com mais profissionalismo. E aí eu já tinha uma participação em captação de recursos no passado, mas de forma muito discreta, né? Fiz cursos com a Bernadette. Bernadette, um abraço, tá? Um abraço para ela, porque assim, ela foi... A Bernadette Teixeira é uma captadora de recurso aposentada pelo BNDES. Nossa! Então, ela foi a minha mentora também, me ajudou muito a entender esse universo terceiro setor, mas ali eu estava muito com a visão, quando me inseri para fazer esses cursinhos com ela, visando só a questão projeto, uma visão muito reducionista, né? Mas a coisa é muito mais ampla do que a gente pensa. Né? E então, assim, comecei a tomar gosto por essa área, só não sabia como aplicar. E aí, depois dessa experiência, né, CMDCA, você começa a querer olhar para esse público com mais cuidado. Não, existe um público ali. Agora eu estou entendendo por que eles ficam em prejuízo numa situação... Não é nem prejuízo. Prejuízo que eu falo contra eles mesmo. Porque não conseguem, de alguma forma, alcançar e nem acessar diversos formas de financiamento, de recursos, que vai, de alguma forma, contribuir com suas causas nos diferentes territórios. Então, há essa dificuldade. Né? E aí fica muito nessa coisa de achar que quando vai tentar acessar um recurso, ele fica naquela qualidade de alguém que está pedindo um favor. Né? E que não é um favor. Né? E hoje a gente sabe que o terceiro setor, ele tem, eu aposto dizer aí que já chegou na casa dos trilhões. De dinheiro. De dinheiro. Não sei o percentual, mas na maior parte eu quero acreditar ainda, porque, né, as últimas informações oficiais que eu recebi a respeito não me animaram. Uma boa parte sem usar, porque as pessoas não conseguem acessar. Mas não tem acessa. Essa questão de não acessar, e ainda quem acessa ainda perde porque não consegue gerir. Ou quem acessa gere mal. Né? Ou usa de forma escusa.
Isso. Né? Mas, assim, então hoje eu vi essa falta de qualificação por parte das OSCs no município, né, ali dentro de um conselho, de um órgão que é de controle social, né, eu vi, poxa, se entende, eu entendo porque às vezes você tem que dar o sacode, pô, peraí, você é terceiro setor, pô, se posiciona aí, às vezes brigando lutando contra eles mesmo, mas por não entender o seu papel. Exatamente. Você está entendendo? Existe eu vejo que a sua luta é muito parecida com a nossa do Confia. É você mudar uma mentalidade que vem sendo trabalhada. Exatamente, a palavra é essa. Vem sendo trabalhada há muitos mudança anos. De mentalidade. É uma mudança de mentalidade, porque você. Logo atrás, você disse o seguinte: que você encontrava um pessoal ali para formar um conselho que você não sabe nem o que aquele pessoal está fazendo ali. Não entendi. A pessoa e vai... vem uma reprodução de comportamento de anos. Isso. Entende? A pessoa vai levada por um sentimento de mudança. No entanto, o que ela encontra ali é um continuismo de um processo ruim que já vem há muito tempo. Exato. É isso. Então, isso precisa mudar. O que... Aí, né, você foi parar lá na coordenação da... Como é? Superar. Adorei esse nome. O porque Centro ele de entra aqui. De Programas Sociais. Calma aí. Ele vem aqui, olha, Superar vem falar exatamente disso que falta, né? Exatamente. Essa mudança. Vamos superar essa mudança atrasada. O nome é bem sugestivo. O nome eu gostei muito. Agora sim, você me diz, o que é Superar? Então, o Superar é um centro de referência de programas sociais, né? Aqui de São Gonçalo, né? Com um núcleo... Está estabelecida aqui em São Gonçalo. Ela é constituída aqui em São Gonçalo. Constituída e estabelecida. A sede dela é aqui em São Gonçalo. E com o núcleo agora indo para Itaboraí. Aí, vocês estão fundando um núcleo em Itaboraí. Um núcleo em Itaboraí. Uma extensão, né? Uma extensão, vamos dizer. Exato, para pensar, para dar respostas, né? Fazer um diagnóstico local, que inclusive está até pronto. Depois a gente marca um outro podcast para falar sobre isso. Eu vou, me interessa muito. Aí... Tem então o diagnóstico pronto, a gente está trabalhando bastante na área. Inclusive ali, né, na redondeza do próprio complexo. Do complexo que você está falando é o complexo Boa Ventura, que é o antigo Comperj. Comperj. Assim, a gente vem fazendo um diagnóstico geral, né? Geral, os impactos de tudo isso, porque eu não sei se eu comentei, né? Hoje eu faço um MBA em responsabilidade social e terceiro setor. Mas você não cansa não, mulher? Tem que ter qualidade profissional para você atuar, né, nessas áreas. É uma área que, assim, ela aparece, né, muito fácil, mas não é. Ela é uma área muito complexa. Na verdade, até os professores, né, na pós, os doutorados, eles dizem que ainda não tem uma definição para terceiro setor. De tão complexa que é o tema, né? Então, assim, ele é complexo demais. O terceiro setor é algo... Eu vou dizer que ele é infinito. Ele é infinito. Até porque, assim como... eu vou dizer até com bagagem no direito. Vai mudando conforme a sociedade vai mudando. Exato. Entendeu? Exato. Coisas novas. As relações se estabelecem, isso, né? Como se dá as relações. Porque vai muito de encontro a isso. Então vamos lá. Para finalizar, o que... Aí é Superar, tá aí no território, né? Para fazer essa escuta da população. Ter um trabalho, ter um projeto já pronto para ser executado ali, né? E que ainda é precoce para falar sobre. Mas assim... Ele vem para dar resposta a esse contexto. E ontem a gente esteve ali, naquela chamada pública, né? E ali eu me senti, ao mesmo tempo que eu fiquei com um misto de sentimento. Ao mesmo tempo que eu me sentia confortável, né? Porque, assim, caramba, o que tá se pensando... a gente já tem dentro, né? Eu tive essa mesma sensação. Vamos lá, primeiro falar pro pessoal de casa, o que você está falando? Você está falando da audiência pública. Da audiência pública, do chamamento público que teve ali. Que teve, promovido
Pelo São Boaventura. Pela São Boaventura, que é a antiga complexo. Comperj. Então, assim, Exato. o complexo São Boaventura, ele foi conversar com a população. Olha, a gente sabe que está cometendo alguns estragos aqui na sociedade, Impacto. alguns impactos, e a gente quer ouvir vocês, quais são esses impactos e como que a gente pode fazer para amenizar. Né? Aham. E aí nós fomos lá participar, né? Exato. Eu fui lá representando o Confia e você foi representando a Superar. E aí a gente teve essa impressão, inclusive foi daí que a gente trouxe ela aqui e falou, não, esse furacão não pode ficar perdido aqui, vamos levar ela lá para o podcast. É isso. Aí esse misto de sentimento veio, porque assim, cara, tô confortável, porque assim, a gente pensou em respostas para essas falas ali, né? Inclusive, eu estou desenvolvendo um relatório daquilo ali. Legal. Estou desenvolvendo um relatório. Muito bom, muito bom. É preciso. E ao mesmo tempo, eu me senti desconfortável, porque assim, caramba, porque assim, há um impacto positivo, eles trouxeram ali, né? Sim. Slides com os impactos das ações que eles promovem no território. Mas, ouvindo as falas... É muito negativo. Mas então, isso daí parte exatamente daquele diagnóstico. Foi um diagnóstico que não foi feito. Exato. Com certeza não foi bem feito, vamos dizer assim. Então, com a participação da população. Então eles fazem os seus determinados eventos porque eles precisam. Exato. Né? Eles precisam formalizar. Faz parte do processo de trabalho. Isso. Né? No setor de responsabilidade social. No entanto, a entrega nem sempre é o que se espera, né? Como eu vi uma entrevista em que o Clodovil ele foi entregar ele foi entregar o ramo de flores para Dercy Gonçalves. Foi entregar um ramo de flores para Dercy Gonçalves. E ela, não gosta dessa merda, não. Se ele tivesse procurado saber, não passava por aquilo. Exato. Então, ela, bocuda do jeito que era, ela falou, não, toma para você. Eu não gosto dessa merda, se lembra de funta. Daquele jeito esculhambado dela. Mas isso é uma representação do que a população... do pressuposto que toda mulher gosta de receber flores. Isso. Então... Isso é uma representação do que a população vive diariamente. Exatamente. Mais ou menos. Então, assim, a gente entrega um flores, espera aí. A gente não... Existe um processo para você detectar uma doença, né? De investigar uma doença, um processo de investigação para chegar ao diagnóstico. E com projetos sociais, para trazer essas devolutivas para a população, não é diferente. Você precisa mapear tudo aquilo ali, né? Escutar as pessoas envolvidas, né? E eu acredito que o próprio complexo tenha feito isso, entende? Foi bom, enfim, legal. Isso vai acontecer. Eu acho que para isso acontecer a gente precisa interferir mais positivamente. E talvez dentro dessa, né, da pegada aí que você Superar, vai para ali, uma das intenções, né, que existe é justamente dar esse suporte, qualificar essas OSCs. Sim. Que muitas das vezes elas estão limitadas, né, por conta de ter, nos seus processos mesmo, uma questão documental, emperra na documentação. E não consegue evoluir. Vamos além. Pô, acho que a maioria não chega nem no documental. É no cultural. É aquela história que a gente vê. Assim, aquela história de não e tal. Mas vamos lá. Para a gente encerrar, infelizmente chegou o nosso tempo, a gente precisa encerrar. Mas vamos ainda tocar no último assunto. Como que a Superar pode ajudar? O que a Superar pode fazer efetivamente para ajudar essa galera? Então, a Superar, já está fazendo, inclusive, né? Porque ainda você começou dizendo que já fez um diagnóstico. Já fez um diagnóstico e já tem dado esse suporte, né, com a minha consultoria, né? Que a gente se retroalimenta. Bota aí, Felipe, na tela. Vamos fazer um pouquinho mais de jabá aqui para botar aqui a consultoria.
Aí vamos lá. E a gente dá esse suporte às OSCs, orientando no tocante à documentação, né? Uhum. Como fazer o procedimento para acessar recursos, né, de diversas fontes, Uhum. né? E que a pessoa foca muito nessa questão, tem que ter o SEBAS, tem que ter documentações complexas. Sim. Não, às vezes com a documentação básica você acessa alguns recursos, né? Mas então, assim, e a gente está ali para dar esse suporte para elas. A gente já vem dando, inclusive no próximo podcast, a gente pode trazer aqui esses números. Ah, legal. Sim, já tem pessoas se movimentando já para qualificar as OSCs para acessar esses recursos, né? E começar a estruturar propostas qualificadas, tecnicamente bem estruturadas, bem qualificadas para acessar esses recursos. Tá. Aí, Michele... E para, de fato, causar impacto. Aí, Michele, tá, legal. Você falou que é uma iniciativa sua ou da instituição que você está hoje, que você já fez o diagnóstico, ou seja, foi uma iniciativa sua. E eu também fiz com ela. Foi uma iniciativa sua. E a iniciativa de quem se interessou, quem está precisando, pô, caramba, eu preciso, eu quero. O que ele faz para chegar na Michele? Procura ou confia, tá? Além disso, o que mais que ele pode fazer? Pode acessar as redes sociais, lá tá minhas informações, chamar no direct, entende? Que a gente tá ali para escutar, para entender e aí desenvolver uma proposta de intervenção junto a essa OSC, né? Pensando desde do diagnóstico, a captação de recurso, a execução de projeto, o monitoramento e a prestação de contas. Porque não adianta também você só trazer o recurso, se você não vai conseguir de forma devida, de forma técnica e qualificada prestar esse A pessoa vai arrumar um grande problema, né? Um grande problema. E assim, talvez o primeiro recurso e o único. Isso. E o único, por falta da prestação de conta. Porque tem que ter a prestação tem que ter a transparência, né, nas ações. E aí uma coisa, governança, compliance, isso precisa. Mas a gente é pequenininho. Não. Você tem que começar a organizar a casa desde agora. Quer captar recurso, quer acessar grandes recursos para de fato promover impacto social, comece a se qualificar. Não é depois, é agora. É agora. Comece agora. E a gente está ali para dar esse suporte. O ideal seria começar antes. Mas já que não começou, começa agora, né? Pode começar agora, não tem problema, dá tempo, tá? A gente está ali para dar todo esse norte, inclusive, assim, até a prestação de conta. A gente tem uma equipe qualificada para fazer. Legal. Tá? Qualificada para fazer. E cada um com a sua expertise. Tá? Cada um com a sua técnica, e assim, porque assim, o que precisa o terceiro setor não dá para funcionar no amadorismo. Isso não aí. Pode, e as OSC não pode mais funcionar no improviso. Não tem como funcionar no improviso. Legal. Esse recado você deu para mim, você repete ele, dá para o pessoal de casa, que é para ele entender isso. Terceiro setor não tem como funcionar no amadorismo. E OSCs, organizações sociais, de um modo geral, não tem como funcionar no improviso. Vai precisar se qualificar para acessar recursos. E aí você não está pedindo nenhum favor, né? Isso, na verdade, recursos estão aí à disposição para causas sociais diversas. Falta recurso? Não falta recurso. Não falta. Eu ainda vou, né, aí me aventurar a dizer com um pouquinho que a gente sabe, um pouquinho que a gente está lendo, que já chegou na casa dos trilhões. Tá? É isso aí, gente. Tem Michele, recurso. Olha, obrigado mesmo. Não justifica muita gente agonizando, não. Pro seu pronto atendimento, assim, né? A gente fez a reunião ontem. E hoje você já está aqui. Foi muito positiva, muito produtiva, aquela tarde produtiva ali. E legal você aqui já trazendo essas informações. Assim, eu confesso que eu tento passar essas informações, mas vindo através de você, que é uma pessoa que se mostrou um verdadeiro furacão atrás do conhecimento, ela vai ficar ainda mais fixada e precisa de conhecimento. Muito obrigado. E partilhar isso, né? Isso, partilhar. É isso que eu tô falando. Compartilhar o conhecimento. Esse agradecimento que você tá fazendo. Terceiro também, gente, não se faz sozinho. Não tem como fazer individualizado. E precisa as OSCs se unir.
se unir. Para Exatamente. acessar, para impactar, tem que se unir. Exatamente. Tá? Muito obrigado mesmo. Obrigada, agradeço o convite. E foi muito no improviso também, né? Não, mas tem que ser assim. Esse improviso é válido. É uma pessoa, Esse improviso é uma válido. pessoa de verdade, né? Do nada, vamos lá gravar um podcast? Eu falei, gente, como assim? Não, eu vou lá olhar, eu posso assistir, mas participar não. Olhar não, tem que participar. Olha que legal que foi isso. isso. É tudo muito no improviso. Isso aqui são falas, né? Que Nada vem do- ensaiado. Que vem do fundo do coração. E é isso que eu quero. Na próxima eu pretendo dar uma devolutiva dentro do trabalho que está sendo consolidado, Não, vai, está sendo construído, Essa oportunidade vai faltar. tá? É isso E aí, gente. quero te convidar para caminhar comigo também. Oh, tá? com certeza. Já Vamos caminhar. estamos. Isso aqui já é Isso aí. já foi o primeiro passo. União, a união. A união faz a força de verdade. É isso aí, gente. Confia no papo. Depois dessa conversa maravilhosa, esclarecedora, fica por aqui. E eu conto com vocês para compartilhar, para convidar um amigo, fazer aquelas coisinhas de sempre. Um abraço, ó. Isso aí. Beijo no coração. Isso aí. Até a próxima.